Não tem como nós ajudarmos os nossos familiares se a gente não amadurecer. Não tem como isso acontecer. Não tem como a gente ajudar os nossos se a gente não estiver bem em Cristo Jesus. Não tem como você ajudar seu filho, sua filha, seu pai, sua mãe, se você não estiver bem com Cristo Jesus. A gente só pode dar aquilo que a gente tem, não é verdade, gente? Sim ou não? Você só pode dar aquilo que você tem. Aquilo que você não tem possibilidade nenhuma para que você dá. Sabe quando você está diante de uma situação muito difícil, que você fala assim: puxa, eu queria ajudar, mas eu não posso. Já aconteceu isso com você, sim ou não? Quer ajudar, mas não pode. E isso acontece com a gente de diversas formas. Às vezes aquela pessoa está passando uma situação muito difícil e você não consegue. E eu estou falando aqui hoje não é de coisas materiais, não é de dinheiro, não é de uma ajuda de algo físico, não. Eu estou falando de ajudas espirituais mesmo. Às vezes você está diante de uma situação, de um problema que você não consegue fazer nada. E muitas vezes nós não conseguimos ajudar, e às vezes até atrapalhamos, às vezes, porque falamos aquilo que não deve. E muitas vezes acontece isso dentro do nosso convívio, da nossa casa. A gente não tem o tempero adequado para lidar com as pessoas. E a palavra de Deus, ela nos orienta sobre isso. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, eu prometo para você que até a meia-noite nós vamos para casa hoje. Porque diz que quando está frio assim, a gente tem que ficar pertinho um do outro, né, gente? Então, se eu libero você logo, a gente não vai ter esse momento. Coloca para nós aí, Colossenses capítulo 4, verso 6, fazendo um favor. Vamos tentar falar um pouco para você nesse tema. A Bíblia diz assim, ó: o seu falar seja sempre agradável e temperado como com sal, para que saibam como responder a cada um. Aqui está um grande segredo de relacionamento, de inteligência emocional, para você saber lidar com as pessoas, ajudar as pessoas que estão em casa. Porque quando a gente está em Deus, nós temos o Espírito Santo ao nosso favor. Amém, querido? Já viu que o maior problema dentro de família é o desequilíbrio, é o destempero, não é isso? É a palavra que não é temperada, é a palavra que não ajuda, é aquela resposta que não ajuda ninguém. Então eu quero que você entenda uma coisa: nós vamos só adquirir esse poder quando a gente adquirir a maturidade em Cristo Jesus. Quando a gente crescer na fé, nós vamos ter o controle, o autodomínio, para a gente respirar e falar: não, eu preciso colocar tempero aqui, não colocar limão, não colocar mais lenha no fogo, não. Eu preciso ter essa compreensão, esse entendimento. Mas eu só vou chegar nisso quando eu adquirir a maturidade. O seu falar seja sempre agradável e temperado com sal. É difícil, gente? Sim ou não? É ou não é difícil? É difícil. Só governados pelo Espírito Santo você vai conseguir isso. É muito difícil, não é fácil não. Mas a convivência com o Espírito Santo vai nos capacitar. E o falar da gente vai começar a ser diferente. Você vê que nós temos uma capacidade de criar problemas. Nós somos capazes de criar problemas assim, ó, da onde não tem. Porque nos falta o equilíbrio, o controle do falar. E muitas vezes, por a gente não estar maduro, não ter essa maturidade na palavra, na fé, a gente não consegue ajudar ninguém, nem nos ajudar. Por isso que eu coloquei aqui somente pessoas maduras, elas são capazes de ajudar outro. Então eu quero que você entenda, com o conhecimento de Cristo, o conselho do próprio Mestre. Em Lucas capítulo 22, versículo 31, Jesus vai ter uma conversa com um dos seus discípulos. Preste atenção aqui. Está frio, a gente vai devagar, depois nós vamos esquentando devagarzinho. Vamos lá?
Lucas, capítulo 22, verso 31. Coloca lá para nós. Isso. Simão, Simão, Satanás pediu vocês para peneirá-los como trigo. Versículo de número 32. Mas eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Vamos trabalhar aqui, ó. Repita comigo. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Jesus está chamando Pedro de quê? Imagina, o camarada está andando com Jesus, ó, você está andando comigo todo dia, você vem para os cultos, até enfrenta o frio, está aqui. Aí de repente eu desço aí e falo assim: ô João, ô Maria, quando você se converter, você pode ficar ofendido, não pode com isso? Sim ou não? Não pode ficar ofendido? Porque Jesus está dizendo aqui, ó, você não é que você está desviado, não, você está no caminho. Só que, ou seja, o que Jesus está dizendo aqui? Tem uma caminhada longa ainda para você chegar na maturidade. Você viu que Jesus disse: eu estou orando pela fé de vocês. Primeiro ele começa falando assim, ó: mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça. O que ele está dizendo? Ó, vai vir a tentação, vai vir o problema, eu já sei, mas eu estou orando por você para que você se fortaleça, que você não desfaleça, mas a sua fé seja fortalecida. Só que depois ele fala assim: quando você se converter, você também vai fazer o quê? Você vai ajudar os seus irmãos. E quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Olha para o teu irmão e fala assim: se não atingir a maturidade na fé, não tem como você ajudar ninguém. Estão entendendo isso ou não? Como que você vai ajudar? É isso que Jesus estava falando para Pedro, ó: quando você se converter, você vai ajudar o outro. Mas na situação que você se encontra, você não consegue ajudar. Você tem que tentar se ajudar primeiro. Por isso que a gente manda mensagem todo dia para você dizendo: hoje tem culto, gente. Ó, hoje tem culto às 19 horas, enfrenta o frio, vem para a igreja. Por quê? Porque quanto mais eu tenho entendimento e conhecimento da palavra de Deus, mais a palavra de Deus ela vai me convertendo dia a dia. Nós aqui não podemos ser convencidos, mas sim convertidos. E ser convertido de fato é entender que eu vou melhorando dia a dia conforme eu vou conhecendo a palavra de Deus. Tem área que você não pode ainda ajudar o teu irmão, mas tem área que você já cresceu, já desenvolveu, você pode dar uma palavra para ele, porque você tem experiência, você está vivendo processos com Cristo. E quando eu digo experiência, não é experiência da idade não, porque a gente fala assim: não, eu sou mais velho, eu já vivi coisa. Não, eu estou falando de experiência bíblica, experiência com Cristo. Porque tem uns que vai ser mais jovens, mas na fé são mais amadurecidos. Esse tem condição de ajudar o outro. Ele tem condição. Por quê? Porque ele tem experiência. Então, o que nós precisamos adquirir? Maturidade na fé, conhecimento. Para quê, apóstolo? Para que eu possa ajudar a minha casa, a minha família, para que eu possa ajudar os meus. Pedro, quando você tiver maturidade, Pedro, quando você se converter, ou seja, quando você tiver mais conhecimento, você vai poder ajudar os seus irmãos. E Pedro adquiriu isso, sim ou não? Mas ele foi provado. A Bíblia vai dizer aqui no versículo de número 32, presta atenção que é uma conversa que Cristo está tendo com ele. Mas eu orei por você para que a sua fé não desfaleça, e quando você se converter, fortaleça os seus irmãos. Versículo 33, a Bíblia vai dizer: mas ele respondeu: estou pronto. Fala para o irmão que está do teu lado assim: esse é o maior mal, é achar que está pronto. Diga: quem acha que está pronto, não dá espaço para aprender mais. Você viu o que Pedro disse?
Jesus falou assim, Satanás te pediu, eu orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, você ajuda teus irmãos, converte os teus irmãos também. Aí o Pedro, na hora que ele vai falar, ele fala que está pronto. Esse é o nosso problema. Às vezes uma pessoa madura na fé, que tem um conhecimento, ele chega até um irmão e fala assim, irmão, toma cuidado, olha, isso aí é uma brecha, você pode cair aí. Ele fala, não, que é isso, a minha vida não, eu sou um homem de oração, eu tenho conhecimento, e não tem nada. Às vezes a gente até tem um pouco de conhecimento, mas para aquilo que Pedro haveria de passar, Pedro nem sabia. Você viu que Jesus está falando do futuro. Satanás te pediu, mas eu orei. Jesus falou, eu orei para você passar, para o diabo não te provar, não. Eu orei por você, para que a tua fé não desfaleça, ainda ia acontecer. Quem está me entendendo? Então o futuro a Deus pertence. O que vai acontecer, não tem como fugir disso. Agora, o conhecimento e o amadurecimento com a palavra de Deus vai me fazer passar por essa aflição sem que a minha fé desfaleça, e aí eu posso ajudar os meus irmãos. Entende isso? Quem aqui anda em barco, vai pescar, anda em barco? Quem aqui anda em barco, Sabe nadar? Por que você entra às vezes? Porque alguém te fala para você, vamos. Você confia, não confia? Confia ou não? Quem já andou de barco aqui e não sabe nadar, se cair no rio morre. Por que você foi? Porque alguém estava com você e você confiou, não foi? Sim ou não? Eu nem entro, irmão. Não, pode vir que eu não quero. Não vou não, eu vou pescar aqui no barranco mesmo. Porque se eu estou com você, o peixe que você pegar eu vou comer também. Você não vai negar para mim? Então eu não vou. É isso que nós precisamos entender. O problema é que muitas vezes a gente pensa que a gente está pronto, ou a gente sabe, ou a gente se apoia. Não, eu estou bem, Senhor. Não, Senhor, não é assim não. Mas ele respondeu, eu estou pronto para ir contigo, para a prisão e para a morte. Será que nós estamos prontos mesmo? Aqui é que está, irmãos, a chave de tudo. A gente pensa que está pronto. Às vezes, porque eu venci hoje, eu penso que amanhã a luta vai ser a mesma. Vai não. Os adversários só vão aumentando, e vai vindo estratégia nova. Então eu preciso estar concentrado na fé, aprendendo em Deus. O que Jesus estava falando? Olha, Pedro, Satanás pediu, eu orei, para que a tua fé não seja desfalecida, ou seja, que você consiga vencer essa provação. Mas quando você se converter, ou seja, quando você amadurecer, você vai ajudar teu irmão. Então o que acontece com a gente? Muitas vezes a gente mais atrapalha do que ajuda, porque nós não somos maduros. Sabe, irmãos, às vezes a gente está falando tão bonito, a gente fala bonito, a gente discursa bonito, a gente cita até textos bíblicos, fala, não, nós vamos, porque vai dar certo, porque isso, até apertar. Quando aperta, a gente é o primeiro a fugir. Não foi o que aconteceu com Pedro? Esse Pedro aqui diz assim, eu vou com o Senhor na morte se for preciso, eu vou para a prisão, minha vida é contigo. Quando Jesus vai para a cruz, o que Pedro faz? A primeira coisa é fugir, né? Foi ou não foi fugir? Fugiu. Depois ele falou que ele não era, nem conhecia Jesus. Então preste atenção com isso. Agora, como que eu vou ajudar um irmão se a minha atitude hoje é dizer essa aqui, Senhor, eu estou contigo e não abre, eu vou até na morte. Aí está todo mundo ouvindo, que olha a fé desse homem, hein? Esse aqui é digno de confiança, porque um cara com uma fé dessa, aí na hora do pega para pegar mesmo, para pegar, o que Pedro faz? Que moral a gente tem? Sabe qual é o nosso problema? Muitas vezes nós estamos até inseridos no contexto, nós estamos vindo, nós estamos aprendendo, mas a gente na hora que é mesmo para falar assim, eu estou de pé e vou ajudar os outros. Pedro era líder, não era líder Pedro? Sim ou não?
Jesus estava preparando para Pedro ser líder. O Pedro era o líder da igreja que Jesus estava formando. Quem é o líder lá de sua casa? Então, às vezes, é os líderes que complica. Por isso que os líderes da casa precisam atingir um nível de maturidade. Porque é nós que vamos falar com aquele que está fraco, é nós que vamos levantar eles, amém, gente? É a gente que vai fazer o diferencial com essas pessoas. Então Pedro está falando aqui, mas eu estou pronto. Olha para o teu irmão e fala assim, nunca diga isso. Diga, não é ser inteligente falar que você está pronto para qualquer coisa, porque você pode ser envergonhado. Porque assim, criar falsas expectativas nas pessoas vão matar elas. Eu vou repetir para você: criar falsas expectativas nas pessoas vão matar elas. Às vezes é o marido que cria falsas expectativas para a esposa, é a esposa para com o marido, é os pais para com os filhos. Porque é isso aqui, eu estou pronto, eu estou aqui, pode contar comigo. Daqui a pouco aquela pessoa vira as costas para você, e aquela pessoa, ela te abandona. Aí você estava apoiando todas as suas fichas aqui naquela pessoa. Não, fulano lá pode contar com ele vai orar com a gente. Não, ele tem um bom conselho, vamos lá. Não, é um exemplo para nós. Daqui a pouco aquela pessoa, ela faz isso aqui, ela foge. Então essas ferramentas nós precisamos adquirir no conhecimento da palavra de Deus e nos ficar firme. Porque uma coisa, quem que estava orando por Pedro? Era qualquer pessoa? Não, era o próprio Cristo. Eu orei por você, Pedro, para que a tua fé não desfaleça. Sabe quando é que desmoronou a vida espiritual de Pedro? Quando a soberba de dizer eu estou pronto. Eu estou pronto. Então eu quero que você compreenda que aqui fica a prova que Jesus estava certo. Pedro tem que se converter para depois ajudar os seus irmãos. E de fato Pedro só pôde ajudar a família da fé quando ele se converteu de fato, quando ele entendeu de verdade o que era o propósito de Cristo. E aí ele começou a ajudar pessoas. Então entenda que nós precisamos amadurecer e crescer para poder fazer alguma coisa pelos nossos. De fato, ter atitudes que vai mostrar para os nossos. Porque, queridos, não foi fácil para mim e para minha esposa. Quando nós começamos na obra de Deus, todo mundo questionava a gente. Ninguém dava muito moral para a gente. Mas aí foi passando-se o tempo, e o tempo foi mostrando que a gente tinha uma só palavra, uma só conduta e uma só fé. Eles viram com os olhos deles, nós passando as aflições, passando as dificuldades, passando as escassez, e hoje eles olham para nós e falam assim: ora por mim? Hoje eles olham para nós e falam assim: vem cá, entra aqui, ora por nós. Ei, hoje eles olham para nós e falam assim: e aí, a gente está com essa demanda e com essa questão, pois eu sei que tu és um homem de Deus, você pode trazer para nós um direcionamento de Deus? Aí a gente fala, a pessoa, vamos fazer. Mas nem sempre foi assim. Então precisa ter uma maturidade, um tempo com Deus, um tempo em Cristo, para que as pessoas que olham para você e passam a confiar. Então, para mim ajudar alguém, eu preciso primeiro ter amadurecimento e crescimento. Por quê? Porque a minha palavra vai ter poder na vida daquela pessoa a partir do momento que ele vê que eu vivo o que eu prego. Estão entendendo isso? Pedro não vai viver o que ele está pregando. Pedro não vai viver o que ele está falando. Pedro não vai, porque daqui a pouco o Pedro que diz eu estou pronto para ir até a prisão ou até morrer, é aquele que desiste, é aquele que recua, é aquele que foge, é aquele que nega. Apóstolo, mas a gente já errou muito. Queridos, é errando que a gente aprende. Diga: Pedro errou, mas aprendeu.
e se tornou um grande apóstolo de Deus na terra, e de fato morreu por Jesus. Entende? Nós vamos errar, mas nós vamos amadurecer. Agora, uma coisa é certa: Pedro, ele errou, mas Pedro procurou a casa aonde os discípulos estavam reunidos, e Jesus, voltando para aquela casa, pediu o nome, da primeiro nome que ele disse era o Pedro. Cadê o Pedro? Então, o que eu quero que você entenda? Que a nossa palavra em Cristo Jesus só vai ter poder se fazer primeiro em nós. Você só vai ter a capacidade de mudar a vida das pessoas, a começar da sua casa, se essa palavra tem poder em você. As pessoas podem até não te ouvir, as pessoas podem até não dar importância para aquilo que você está falando, mas lá na frente ela vai ver que aquilo que você falou para elas, você permaneceu, e lá na frente ela vai se converter e voltar para trás. Calma, agora eu preciso mostrar esse fruto, eu preciso mostrar essa atitude. A Bíblia diz em 2 Coríntios capítulo 1, verso 3, a Bíblia diz assim, ó: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Pai das misericórdias e Deus de toda consolação. Diga: o meu Deus é o Deus de toda consolação. Agora, você lembra que nós começamos em Colossenses falando que a nossa palavra tem que ser temperada, sim ou não? Se o Deus que eu sirvo é o Deus da consolação, se o Espírito Santo é o Espírito Consolador, então eu sirvo um Deus que Ele é da consolação, Ele é do amor, Ele é da misericórdia, Ele é benigno, Ele é longânimo. Então eu preciso também aprender a ter esses requisitos na minha vida, para entender que eu vou continuar consolando, eu vou continuar perdoando, eu vou continuar amando, eu vou continuar cuidando, e a minha postura em fé tem que permanecer a mesma. Porque muitas vezes, para mim amadurecer, eu tenho que apanhar, eu tenho que passar por algumas coisas, as pessoas veem aquilo que eu estou passando, para elas olhar e dizer assim: ele venceu, ele passou, ele teve a tribulação, mas ele permaneceu, ele teve o problema, mas ele está ali. Nós podemos confiar, porque um homem é uma mulher de Deus. As coisas não acontecem do dia para a noite, amém? É um processo, nós vamos ter que viver esse processo. No versículo de número 4, a Bíblia diz assim, preste atenção: que nos consola em todas as nossas tribulações. Olha para o teu irmão e fala assim: as tribulações faz parte do crescimento, do amadurecimento. Diga: nas tribulações ninguém morre, cresce, desenvolve, aprende, fica famoso. É isso que você precisa compreender, que nos consola em todas as nossas tribulações, para que com a consolação que recebemos de Deus, possamos também o quê? Diga assim, ó: consolar os que estão passando por tribulações. Então eu só posso ajudar alguém se eu passei. Eu só posso consolar alguém porque eu fui consolado. Eu só posso ser referência de fé na minha casa porque eu passei pelas tribulações e eu criei. E porque eu criei, eu fui consolado. E porque eu criei, eu fui ajudado. E porque eu criei, eu estou mais forte do que nunca. Então essas pessoas, elas vão olhar para mim e elas vão dizer assim: ele pode liberar uma palavra para nós, ele pode dar um conselho, porque ele passou, porque ele venceu, porque ele foi lá e ele passou por tudo que ele tinha que passar, mas ele crê nesse Deus, e esse Deus fez alguma coisa na vida dele e segurou ele pela mão. Então é uma pessoa confiável. Entende isso? Eu preciso crescer. Para crescer eu preciso passar. Eu preciso passar pelas dificuldades, eu preciso passar pelos problemas, eu tenho que passar. Porque quem pode ajudar? Irmão, só pode dar um conselho,
Só pode dar uma informação, uma direção, quem já passou por lá. Se eu sei o endereço é porque eu passei lá. Então quem tem o endereço da consolação é quem foi consolado. Quem pode falar para aquele ente querido, ó, fica firme, você vai vencer, é quem passou. É porque eu passei, eu cresci, eu desenvolvi. Então eu só posso ajudar alguém da minha família se eu amadurecer na fé, se eu crescer. E para crescer eu vou ter que passar, eu vou ter que viver a situação. A Bíblia vai nos ensinar no versículo 5, preste atenção, com muita atenção. Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam sobre nós, também por meio de Cristo transborda a nossa consolação. Diga assim, ó, Jesus sofreu, mas foi consolado também. Sabia que Jesus foi consolado? Porque todas as vezes que ele estava mal, quem que ia lá para consolar ele? O anjo. Todas as vezes. Todas as vezes. Todas as vezes que ele estava passando por uma provação, tinha um anjo para fortalecer. Lá quando estava sendo tentado pelo diabo, ali passando a dificuldade, a provação, daqui a pouco chega anjo para servir. Sabe o que é isso? É dizer assim, você está no caminho certo. Só que lá na tentação, quando ele sai do Jordão, do batismo, ali o anjo deu comida para ele, dizendo para ele assim, ó, só é o começo, tá? Que não acabou ali não. Quando ele estava lá angustiado lá, a Bíblia fala que ele suava gotas grandes de sangue. Quem que apareceu para consolar ele? Anjo. Por que em Jesus nós temos a consolação? Porque ele foi consolado. Querido, só pode consolar, só pode orientar quem passou. Você pode falar alguma coisa para um ente querido naquilo que você já vivenciou, e já inventou e já venceu em Cristo Jesus, amém? Diga, tem tribulações que vamos passar para nos preparar para ajudar alguém. Tudo que você passa é para ajudar alguém. Entendeu? Tudo que você já passou na vida tem um propósito. Mas o propósito de Deus é que eu sofra. Não, o propósito de Deus não é que você sofra. Mas Jesus disse que seria inevitável. Pelo nome dele nós seremos perseguidos, nós íamos ser mortos, nós íamos passar aflição. Sabe o que Jesus falou assim, ó? Eu venci, vocês também vão vencer. Jesus não estava falando que vocês iam viver no paraíso. Ele disse, por causa do meu nome sereis perseguidos, mas eu venci, vocês vão vencer também. Ou seja, nós vamos passar, todo dia vai ter problema para a gente enfrentar. E isso que você está passando hoje, não é para você se envergonhar, é para você se alegrar. Sabe por quê? Porque aquilo que você passa hoje, de aflição, de tribulação, de dificuldade, é para você amadurecer e ajudar outro que vai passar amanhã. É isso que você precisa compreender. Hoje eu posso falar porque eu passei. Calma, vai dar certo. A coisa vai funcionar, vai fluir, é só pegar firme com Deus. Porque as coisas vão começar a movimentar, digo, os céus vai começar a se movimentar. Pedro tinha que passar aquela tribulação para amadurecer. Pedro amadureceu? Irmãos, Pedro era difícil. Olha para o teu irmão e fala assim, ó, você é difícil, mas nada está perdido. Pedro era difícil, irmão. Pedro não era fácil não, Pedro não era flor que se cheira não. Eu era difícil, irmão. Eu não era fácil não. Se um dia você tiver o prazer de sentar com a minha mãe, você pergunta para ela quem era eu. Ela vai te falar, ela vai puxar minha ficha para você. Pergunta, se tiver um prazer, um dia que se a minha mãe estiver aqui, você fala assim, ó, eu vou sentar com a mãe do apóstolo, e eu quero tomar um café com ela, eu quero perguntar quem era ele. Minha mãe, meu irmão, sabe mais do que ninguém quem era eu. Deus fez a obra. Deus muda. Então, mas hoje eu estou fraco, querido. Tudo é para o crescimento. Agora, uma coisa você precisa fazer: permanecer.
É isso que você precisa. Coloca isso na sua cabeça. Eu posso passar o que for. Uma coisa eu tenho que fazer. Eu tenho que permanecer. Porque é a permanência que vai te amadurecer. Eu posso enfrentar o que for, eu vou permanecer. Porque o diabo quer nos envergonhar para nos tirar. Mas se você vencer isso, você vai permanecer. E se você permanecer, você vai crescer. Você vai desenvolver. É só crescendo e amadurecendo que você vai ter condição de salvar a sua casa, irmão. Não é do dia para a noite, não. Você vai ter condição de falar assim: eu venci, eu vou te dar um conselho, eu vou orar por você, eu vou orar, Deus é bom, Deus vai te consolar, o Espírito Consolador vai te ajudar, você vai crescer. A Bíblia diz que Pedro cresceu tanto, que Pedro passava e a sombra de Pedro curava. A Bíblia diz que Pedro cresceu tanto, que ele olhava para o paralítico assim e falava assim: levanta daí, rapaz, e anda. Por que a pessoa? Porque precisa crer. Você precisa crer para você fazer com que a manifestação da glória de Deus venha até você. Agora eu vou te falar uma coisa para você. As pessoas falam assim, ó, eu estou pregando a palavra de Deus, se a pessoa crê, é problema dela. Não. O mensageiro que está levando a palavra de Deus, ele tem que ter crédito, ele tem que ser confiável. Porque senão a pessoa não acredita. Tem que ter confiança no mensageiro. Repita comigo: eu sou o mensageiro que vou levar a boa nova para a minha casa. Mas essas pessoas que estão esperando você trazer as boas novas, ela confia em você? Entendeu? Porque a pessoa precisa confiar no mensageiro. O mensageiro precisa ser confiável. Tem que ter confiança no mensageiro. Aí a pessoa vai falar assim: não, eu posso confiar, porque essa pessoa, ela realmente, ela vive isso, ela vive, ela respira isso, a vida dela mudou, o comportamento mudou, a forma mudou. Então compreenda uma coisa, preste atenção. Uma das coisas que aconteceu com Pedro, quando Pedro quis negar Jesus, porque até negando ele não conseguiu. Pedro andou tanto com Jesus que ele ficou parecido com Jesus. Quando ele vai negar Jesus, o povo no meio lá daquela fogueirinha lá, o povo falou assim: não, tu fala como ele, tu anda como ele, você veste como ele. É isso que nós precisamos entender. A gente tem que chegar nesse nível que aonde a gente for, a nossa família vai identificar: não, ele mudou. Sabe como que as pessoas falam no meio do meu convívio hoje? Fala assim: até o jeito de falar é outro. Então mudou. Eu não falo mais como antes. Mudou. Eu não ando mais como antes. Eu não me comporto mais como antes. E aí a pessoa que me viu crescer, ele olha para mim e fala assim: não, é outra pessoa. Sabe o que é literalmente outra pessoa? É o jeito de falar, é as atitudes, a palavra, é tudo. Todo mundo sabe aqui qual é o ponto do desequilíbrio, sim ou não? Você sabe o seu ponto de desequilíbrio? Quem sabe aí o ponto de desequilíbrio? Eu descobri o meu. Aí o que eu faço quando eu estou no ponto do meu desequilíbrio? Eu fecho a boca, porque se eu abrir não vai sair sal, tempero. Aí eu fico calado, fico na minha, fico lá no cantinho. Aí o pessoal fala assim: ele não fala nada, né? Eles nem sabem, a vontade é de falar. Mas olha, esse esposo da Milena não fala nada, fica nos cantos, né? Quietinho, né? Por quê? Porque eu já sei o ponto do meu desequilíbrio, então eu não vou temperar. Se eu não tempero, eu azedo. Então é melhor ficar quieto. Então nós vamos aprendendo, vamos amadurecendo e vamos crescendo, amém? Mas nós podemos pedir ajuda para Deus. Tiago capítulo 1, versículo 2. Vamos lá? Meus irmãos,
Considerem um motivo de grande alegria o fato de passarem por quê? Por diversas o quê? Provações. Agora tem que mudar, transicionar. Na hora da provação, o que tem que fazer? Se é difícil, não é? É difícil. Estou passando a dificuldade, eu estou passando ali um enfrentamento. Eu me alegro. Você está vendo aqui? Aqui nós atingimos o grau de maturidade, o nível de maturidade. Aqui você começa a olhar e falar: eu mudei mesmo. Porque no momento difícil desse, se fosse num tempo passado, quem que já falou isso? É porque você está mudando, está mudando. Se fosse no tempo passado, eu já tinha pego esse copo aqui, mas já tinha lá a água com o copo e tudo, já tinha ido. Mas agora não, eu pego o copo, respiro fundo, coloco o copo no lugar. Isso é o que? Crescimento. Eu estou atingindo o nível de maturidade. Eu vou falar, não falo. Eu vou brigar, não brigo. Não vou. Isso é você atingindo o nível de maturidade. Mas se fosse outro tempo, eu já tinha ido lá na escola matar o professor que brigou com meu filho. Não vou lá não. Aí eu olho para ele e falo: certamente você fez alguma coisa lá, né? Vou lá mais não. Por quê? Isso aqui é atingir o nível de maturidade. Meus irmãos, considere um motivo de alegria, de grande alegria, o fato de passarem por diversas. Aí a pessoa fala assim: ela mudou. O esposo olha para a esposa e fala assim: ela mudou mesmo. Porque se fosse um tempo atrás, essa mulher tinha acabado com tudo aqui dentro. Mas ela mudou. Então o que está acontecendo? O quê? Quando essa pessoa falar de Jesus para alguém, esse alguém vai acreditar, porque está vendo os efeitos na vida dela. Estão aí, crente? Agora, se não vê efeito na sua vida, o mensageiro que está levando a palavra é falso, não é verdadeiro. Porque quem está levando a palavra, a fé, está levando a cura, tem que ser curado primeiro. Entendeu? É isso que prova que mudou o nível de maturidade. No versículo 3, a Bíblia diz assim: pois vocês sabem que a prova da sua fé produz o quê? Viu? A minha fé é provada. Como que a minha fé é provada? Todo dia. A prova da minha fé é perseverança. Diga: quem persevera não desiste, não abandona, não larga a mão, continua. Está sendo provado e se alegra. Está sendo provado e fala: não, a coisa vai mudar. No verso 4 a Bíblia diz assim, preste atenção: e a perseverança deve ter ação completa, a fim de que vocês sejam o que, gente? Diga: maduros e íntegros. E o que mais? Sem o quê? Sem que falte o quê? A vocês coisa? Diga assim, as coisas vão melhorar. Diga: a maturidade vai fazer a minha vida melhorar. Entende? Nós vamos melhorar. E se eu crescer e amadurecer, a minha casa vai ter um ambiente melhor, vai ter paz, porque nós vamos passar em cima do nosso orgulho, nós vamos passar em cima da nossa ira, da nossa justiça própria, respirar fundo, e vamos sentar e almoçar e jantar e lanchar com todo mundo, com calma, e nós não vamos arrancar a paz. Sabe o que é isso? Maturidade, crescimento. E só assim a gente vai poder ajudar outros. Quando eu chegar nesse nível de maturidade, eu vou poder ajudar outra pessoa. Eu vou poder ajudar. Por quê? Porque aquela outra pessoa, ela vai me ouvir. Irmãos, não tem jeito. A ajuda tem que sair de dentro da nossa casa, não é de fora. Porque quando a ajuda vem de fora, a nossa casa se perde.
Porque muitas vezes a ajuda de fora nos oferece ajuda momentânea para roubar o nosso coração. Ajuda momentânea. Tem gente ouvindo o seu filho, e aí ele pensa que bom é aquele que está fora, mas na verdade aquela pessoa que está fora só está falando aquilo que ele quer ouvir. E a gente vai perdendo. Agora, quando a gente adquire a maturidade, a gente respira. Não é fácil não. Tem que ter um exercício. Nós temos que nos exercitar. Não é fácil. Todo dia tem que ter um exercício. Todo dia você tem que estar concentrado. Todo dia respira. Todo dia busca a palavra de Deus. Busca o Espírito Santo, me ajuda. Porque nós sabemos o ponto do nosso desequilíbrio. E temos que pedir ajuda para Deus a todo momento. Temos que nos concentrar a todo momento e falar: Deus, me ajuda. Me ajuda, me faz crescer. Porque como que eu vou consolidar outros se eu estiver dessa forma? Como que eu vou mudar a vida das pessoas se eu estiver dessa forma? Às vezes você tem um problema familiar e você está lá, Deus fala: não. Às vezes tem um problema pessoal, você está lutando, Deus fala: não, fica aí, a minha graça te basta. Sabe o que é isso, irmãos? É atingindo o maior nível de maturidade. Já percebeu que as pessoas, por qualquer motivo, eles se afastam de Deus, eles param de vir na igreja, eles param de ter comunhão com o corpo de Cristo, eles não querem saber de mais nada. Aí você vai perguntar para a pessoa, sabe o que ele fala para você? Ah, não, minha vida está uma bagunça, também perdi a fé. Então estava servindo a Deus, não era servindo a Deus, estava servindo para ele, benefício próprio. Paulo está dizendo: é assim? Ele logo entende. No versículo 10, olha o que ele entende. Por isso, por amor de Cristo, regozijo-me diga assim, me alegro. Diga, vou me alegrar a partir de hoje, nas fraquezas, nos insultos, Quem que se alegra quando está insultado, irmão? Nos insultos, hein, pastora Cleidiane? Começar a se alegrar agora, até na hora que insultar você. Você consegue entender? Agora, o que nós estamos falando? Nós estamos falando sobre família, né? Irmão, você sabia que é pesquisa, tá? Você sabe aonde uma pessoa é mais insultada? Dentro da própria casa. Dentro da própria casa, pelas pessoas que ela mais ama. Sabia? Por quê? Porque é dentro de casa que a gente está aqui na linha de conflitos. Toda hora tem uma coisa. E a pessoa pode te insultar, fazer algo para você, mesmo que ela não queria fazer, mas ali na hora que sobe aquele negócio, e um está com uma pedra e o outro está com outra, a coisa pega, não pega? Aí como que a gente faz? A gente olha para a pessoa que está insultando e começa a rir, aí ela fala: está zombando de mim? Ela fala: não, eu só estou me alegrando. Eu estou exercitando o aconselhamento bíblico. Eu estou exercitando aquilo que o altar me ensinou. Mas você não sei o que, e você ri, e você se alegra, e você louva a Deus. Mas é isso aqui, é se alegrar, porque ele está dizendo claramente aqui, irmãos, nas fraquezas, nos insultos, nas o quê? Irmão, você se alegra na necessidade? Está vendo o nível de maturidade? Você está entendendo ou não? Agora, se você chegar nesse nível aqui, depois que você passar por esse aqui, tudo que você falar de Cristo Jesus para a pessoa lá, ela vai acreditar. Ela vai falar: é verdade, porque eu vi isso aí. Eu vi ele passando insulto, eu vi ele passando necessidade, eu vi ele passando angústia, eu vi ele passando perseguição, e ele estava alegre. Então a pessoa vai falar assim: não, ele pode me dar conselho, porque essa pessoa eu confio, porque ele passou tudo isso, e ele está firme aí, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, pois quando sou fraco, é que sou forte. Se você chegar no nível de maturidade, para viver isso aqui, o que vai te derrubar na vida? O que vai te derrubar na vida? Porque o inimigo olha e fala assim: ih, está lascado, está quebrado. E você está lá rindo, alegre. E de repente Deus muda tudo. Sabe por quê? Porque quando você se alegra,
nos momentos mais difíceis da sua vida e se apega a Deus, a sua mente não vai boicotar você, não vai te derrubar, porque dentro de você está Cristo. Você vai se levantar, toda hora você vai se levantar. Quando pensa que é seu fim, você está de pé. Aí o Paulo vai dar essa declaração: é quando eu estou fraco é que eu estou forte. Pensou? Você está lá no pior momento da sua vida, você está lá no pico dos problemas mesmo, aí você está lá: eu estou forte, eu estou forte, eu estou feliz, eu estou alegre, porque Cristo está comigo, meu Redentor vive, aleluia. Deus é bom, Deus é verdadeiro, Deus é maravilhoso. Quem está lá sofrendo, só de ver você passar aquela situação, ele vai começar a se alegrar. Ele vai falar assim: não, esse aí tem Deus na vida, eu posso ouvir ele. Quando você passar por essas aflições, com essas atitudes, é porque você cresceu, você está maduro, e agora você tem moral para você ajudar os seus irmãos. Isso aqui é a prova da conversão, irmão. Era isso que Jesus estava falando para Pedro, que Paulo entendeu rapidamente. Paulo, numa conversa com Deus, ele diz: a minha graça te basta. Ele já pegou. Pedro, numa conversa com Cristo: eu estou pronto. Está vendo a diferença? Paulo entendeu: então o poder do Senhor se aperfeiçoa na fraqueza. Captei. Então quando eu estou fraco é porque eu estou forte, porque o poder de Cristo se aperfeiçoa em mim. Então você vai chegar nesse nível de maturidade. Quem está aí ainda, diga glória a Deus. É nesse nível de maturidade que você vai chegar. Está difícil. Estou forte. Oxe, cresceu, desenvolveu. Você vai chegar com outra postura na tua casa a partir de agora. Você vai chegar com outra postura agora diante do problema. O marido vai chegar com outra postura diante da situação difícil perante a esposa. Fica tranquila. Fica tranquila. A esposa vai olhar para o esposo: fica tranquilo. Porque quanto mais aflição a gente passa, mais perseguição a gente passa, mais insulto a gente passa, mais humilhação a gente passa, mais escassez a gente passa, nós estamos ficando mais fortes. Sabe o que é isso, irmãos? Maturidade. Você olha para o problema e vê o problema assim, ele não é para sempre. O Senhor disse para Paulo: a minha graça te basta. Diga: o meu Deus é suficiente para mim. Acabou. Eu tendo Deus, eu posso tudo. Não é assim? Eu tendo Deus, eu posso tudo. Ele está comigo. Mas então por que você está passando essa dificuldade? Isso é tudo para o meu amadurecimento. Como que você vai bater agora no diabo? Porque tem pessoas que vêm falar para a gente, tem pessoas que vêm questionar a fé da gente. Mas você vai para a igreja todo dia e está assim, você vai para a igreja e está aí nessa draga danada. Aí você vai falar assim: fica tranquilo, porque tudo isso é um preparo de Deus para fazer que a minha vida venha decolar. Tudo isso é um preparo de Deus. Mas está tudo fechado para você. Você vai para a igreja e está tudo fechado. Não é que está fechado, é o meu Deus que está me protegendo de portas alheias que não é da seu agrado. Está entendendo, irmão? Aí você atingiu um nível de maturidade. Agora eu estou fraco, pois quando eu estou fraco é que eu estou forte. Porque eu estou passando a pior fase da minha vida. É para crescimento e amadurecimento. É porque estão me perseguindo. É para crescimento e amadurecimento. Porque amanhã os meus irmãos vão precisar da minha experiência. Deus me levantou para mudar a história, para mudar o território. Deus me levantou para mudar a geografia das pessoas. Deus me levantou para mudar o futuro das pessoas. Deus me levantou para mudar o destino da minha família, dos meus descendentes. Deus me levantou para ser voz profética que vai quebrar a maldição na vida da minha família. Mas eu preciso passar por esse caminho. Eu preciso enfrentar essa situação de cabeça erguida.
Deus me levantou para ser diferente. Ah, mas é porque eu estou servindo a Deus e a coisa ainda não aconteceu. Eu estou servindo a Deus e as coisas não fluem. Ah, porque eu estou... Meu irmão, é processos. Diga, eu estou ficando forte. Diga, as perseguições, as aflições, as dificuldades não vieram para me matar, mas sim para me fortalecer. Aí você muda, transicionou a mente. Irmãos, a palavra, a Bíblia tem resposta. Agora eu vou falar para você, depois que Paulo teve essa conversa com Deus, ele parou ou ele avançou? Avançou, porque ele entendeu. Diga assim, quando eu estou entendendo o propósito a qual eu pertenço em Cristo Jesus, diga, a dor, a perseguição, as dificuldades, as aflições e as provações não me param mais, só são combustíveis para me fazer voos mais altos. O espinho não foi tirado, mas a dor foi amenizada, porque quando tem entendimento, aquilo que nós achávamos que era grande demais fica pequeno, aquilo que estava insuportável torna suportável, porque agora os meus olhos não estão mais no espinho na carne, agora os meus olhos estão em Cristo Jesus e no propósito. É isso que vai fazer a diferença, é essas ferramentas que vai me fazer amadurecer e ajudar as pessoas que estão ao meu redor. Eu vou crescer, e eu não vou crescer sozinho, eu vou fazer as pessoas crescerem também. Eu vou me libertar e não vou ficar livre sozinho, eu vou libertar quem está perto de mim também. Eu vou me curar e não vou ficar sarado sozinho, eu vou curar também quem está enfermo perto de mim. É isso que nós precisamos entender. Nós não estamos aqui por acaso. Você não enfrentou esse frio hoje para estar aqui por acaso. Tem um propósito. O Espírito de Deus é que te trouxe até aqui. Você não veio para me ver, você não veio para me ouvir, você não veio aqui para idolatrar homens, você veio para ouvir a Deus. Você veio aqui para aprender com o Espírito Santo. E Deus está provando para você que a única coisa que você precisa entender é que você tem que permanecer, só isso. Só isso, permaneça. Diga, Jó permaneceu e foi honrado, próspero. Só permanecer. Entende? Permaneça. Imagina a esposa de Jó, quando Deus vira o cativeiro dele. Talvez você já leu inúmeras vezes essa história, mas nunca se colocou na história para você viver. Imagina, a mulher está lá, morre logo, amaldiçoa seu Deus e morre, trem. E ele está lá, lutando. Tu falas como uma doida. Aí de repente, porque a Bíblia fala que Deus, Ele deu tudo em dobro para Jó, sim ou não? Mas Deus mandou ele casar com outra mulher ou casou com a mesma? Ou ele permaneceu com a mesma? Com a mesma. Agora você imagina a cara da mulher. Você já conseguiu imaginar? Tem gente que passa isso aí, viu? Zomba da fé dos outros e depois tem que estar lá, sentada na mesa. É verdade, você tinha razão, meu bem. Imagina a mulher gerando, porque a Bíblia fala que Deus deu filhos e muito mais belos e lindos. A Bíblia fala que o homem ficou mais rico, 2 vezes mais, dobrou tudo que ele perdeu, Deus deu em dobro. Imagina essa mulher todo dia sentando na mesa para tomar café com aquele homem que ela mandou morrer e amaldiçoar o Deus dele. Ainda bem que Jó era convertido, né? Senão todo dia ele ia apontar os dedos e falar assim: tá vendo? Mas ele era convertido. Consegue imaginar? Meu irmão, só quero te dizer uma coisa nessa noite. Amanhã vai ter muita gente que desacreditou de você sentado na tua mesa e você dando para eles aquilo que o Senhor te deu. Muita gente zombou da sua fé e você vai estar ajudando eles. Sabe por que é isso? É amadurecimento. Não tem vingança no coração, não tem rancor.
Foi o que Jesus fez. Jesus era maduro. Pai, perdoa, eles não sabem o que eles estão falando, eles não sabem o que eles estão dizendo, eles não sabem de nada, papai, perdoa eles. Daqui a pouco Cristo ressuscita. Como que está a cara desse povo? Caça ele lá, ele não está. E aí ele começa a aparecer aqui para 500, daqui a pouco aparece para os discípulos. E aí? E começa a sair a notícia, o homem ressuscitou, todo mundo está vendo o homem. E agora? Você está entendendo? Só que Jesus falou para os discípulos o quê? Qual que foi a ordem? Ide pregar o evangelho a toda criatura, aquele que crê e for batizado será salvo. Amém? Então não tenha rancor no coração. Jesus ainda amava e queria que aquele povo fosse salvo. Irmãos, isso aqui é amadurecimento. Quando você passar por essas fases e não sentir mais dor e nem desejo de sumir, é porque você está crescendo. Diga, os dias maus também são importantes na minha vida, porque os dias maus vai me potencializar para mim crescer.